Senhora Professora Maria da Graça Carvalho, muito obrigado por estar connosco, por ter aceito partilhar algumas ideias connosco. Gostaria de falar um pouco sobre duas ideias que tem defendido na sua atividade, numa atividade mais política, mas também numa atividade mais académica, que tem sido a necessidade de uma reestruturação ao nível do digital, isto é, para que as pequenas e médias empresas possam ter um maior acesso ao digital e que essa estratégia para o digital possa ter a participação das pequenas e médias empresas e que cruzássemos com outra ideia que a senhora professora também tem defendido, que é uma maior atenção que tem de ser dada aos setores da cultura e aos setores da criatividade. Como é que podemos juntar estes dois pensamentos? A transição digital é uma realidade em todo o mundo, é uma realidade para todos nós, indivíduos, grandes empresas e também pequenas e médias empresas. Esta transição digital foi acelerada com a atual pandemia, não é? Como houve uma aceleração forçada deste processo de digitalização, com as compras em linha, os processos praticamente todos dos contactos dos consumidores com as empresas passam muito pelo digital, contactos entre cada um de nós e as administrações públicas também pelo digital, e é preciso criar as condições para que tudo isso seja feito de uma forma eficiente e com proteção dos consumidores. Uma forma eficiente é que tem que, por um lado, temos que dar as competências básicas a todos, a população em geral, que consome, os consumidores, as pessoas em geral, têm que ter as suas competências básicas nesta área do digital e, por outro lado, também as competências às pequenas e médias empresas para continuarem a ser competitivas ou para se tornarem cada vez mais competitivas e bem-sucedidas neste novo mundo digital. É muito difícil neste momento empresas sobreviverem se não fizerem adequadamente essa transição. O ponto que eu defendo, além das competências, é preciso que os processos que são criados não sejam processos muito complexos e com uma grande burocracia. Por vezes, o digital consiste em criar uma outra camada que se sobrepõe às camadas de burocracia que já existem. Não pode ser, tem que ser, a transformação digital tem que ser uma transformação no sentido de ter os processos otimizados, simplificados e não pura e simplesmente deixar todas as arquiteturas dos sistemas e dos processos na mesma e fazer só um envelope digital ao que existia lá, não é? Tem que se aproveitar esta transição para se olhar para toda a organização, seja ele de uma empresa, de uma instituição, e otimizá-la, torná-la mais simples, torná-la mais amiga de quem a utiliza. E, portanto, isto para as pequenas e médias empresas, para a administração pública, para cada um de nós. A digitalização e esta transição traz muitos benefícios para todos, há um acesso à informação impressionante. Em todo o mundo pode-se ter acesso à informação que se tem no centro, numa capital do centro da Europa, e isso é muito bom para o acesso à cultura, para o acesso ao conhecimento em geral e até para o próprio processo de democracia. Claro que é preciso, e isso está a ser muito discutido, ter processos regulamentares e mesmo legais em relação às informações que são publicadas no mundo digital, ter o mesmo tipo de escrutínio, vá lá, que existe no mundo físico. Portanto, há todo um conjunto de regras, por exemplo, autoridades e reguladores independentes da comunicação social em relação a toda a comunicação social tradicional. É preciso que neste momento se pense um pouco em toda a arquitetura digital e se tenha, de certo modo, o mesmo tipo de construção
em relação às informações que são disponibilizadas a nível digital. Não é fácil, porque a quantidade de informação que existe a nível digital é muito maior do que na comunicação social tradicional e, portanto, o fazer esse paralelo para transpor para o mundo digital aquilo que existe no mundo físico não é muito simples. Neste momento existe uma proposta da Comissão Europeia em relação às plataformas digitais e como é que é feito o relacionamento dos decisores políticos com essas plataformas, com as grandes plataformas digitais, e o Parlamento Europeu está a fazer os seus relatórios em relação a essas plataformas. Isso não está a ser um trabalho fácil, mas é um trabalho que é muito importante, não é? Haver alguma regulamentação no que se passa no mundo digital para evitar abusos, evitar as questões das notícias falsas, por aí. Mas essas são questões que sempre existiram, que já existiam no mundo físico e, portanto, agora existem uma maior escala no mundo digital, porque no mundo digital a informação é tanta que as coisas estão a maior escala. Mas não se sobrepõem de modo nenhum às grandes vantagens do mundo digital, que é este acesso de uma forma democrática ao conhecimento, à cultura, que é muito, muito importante. Um ponto que eu penso que tem transformado também a nossa sociedade é exatamente o casamento das tecnologias digitais com os outros setores. Tecnologias digitais com saúde tem revolucionado e vai revolucionar muito mais de futuro a área da saúde, para que os processos sejam muito mais acelerados, portanto o acesso a grandes bases de dados, vão acelerar muito mais o desenvolvimento de novas vacinas, novos medicamentos, novas terapias. O digital e o direito, o digital, a comunicação social, tudo isso está a mudar, portanto o digital está a mudar todas as outras áreas, assim como está a mudar o setor cultural e criativo. Portanto, de certo modo, o setor cultural e também o setor criativo está, de certo modo, a reinventar e a absorver toda esta potencialidade que as novas tecnologias digitais vieram a introduzir, e ainda não se tirou todo o partido desse casamento, que é um casamento muito feliz e que dá origem a sistemas muito inovadores, e que será muito importante sempre, e principalmente nesta época de pandemia, pode trazer algumas soluções que são muito adaptadas a quando as pessoas têm que estar ainda, infelizmente, socialmente afastadas. Portanto, cada vez mais acho que o conhecimento não é só a educação, a ciência e a inovação, que é o tal chamado triângulo do conhecimento, mas é um quadrado que tem a cultura e o setor criativo no outro ponto do quadrado. Portanto, educação, ciência, inovação, cultura e todo o setor criativo fazem parte do mesmo ecossistema e cada vez vai ser menos a distinção entre as novas tecnologias, o conhecimento, a cultura. Portanto, tudo isto está relacionado e deverá estar relacionado, e devemos olhar para isso de futuro. Daí o termos, e foi graças ao Parlamento Europeu que nós conseguimos introduzir a cultura e o setor criativo no Programa Quadro de Ciência e Inovação. O Programa Quadro de Ciência e Inovação tem uma base legal muito virada para a competitividade e para a indústria, foi aí que nasceu desde 86 os Programas Quadros de Ciência e Inovação, e nós conseguimos que o setor cultural e criativo, com esta ligação às novas tecnologias, fosse considerado uma prioridade nesse programa de ciência e inovação, assim como na estratégia industrial e como, via estratégia industrial, ser considerado como uma prioridade no plano de recuperação económica a nível europeu. Portanto, dando a possibilidade a cada Estado-membro considerar a cultura e o setor criativo como uma prioridade nos seus planos nacionais de recuperação e resiliência.
E mais, no Parlamento Europeu até aprovámos em setembro uma resolução que aconselhava os Estados-membros a dedicarem 2% desses planos de recuperação e resiliência ao setor cultural e criativo, por ser um setor que sofreu muito durante a crise. Segundo os dados que temos a nível europeu, foi o setor que mais sofreu, ainda mais que o turismo, em relação às consequências da pandemia. E, portanto, é neste momento um setor que é prioritário no programa de ciência e inovação, na estratégia industrial e nos planos de recuperação económica e, portanto, os Estados-membros podem, nos seus planos, incorporar o setor cultural e criativo. É neste contexto que chegamos então ao 8º Congresso Internacional de Investigadores da Audiovisual, que faz com que este tipo de investimento, este tipo de eventos que permitem uma partilha do conhecimento, que permitem a troca de experiências de vários stakeholders envolvidos neste ambiente, possa contribuir ainda mais para este desenvolvimento. A senhora professora é uma das keynote speakers desta conferência que vai acontecer na Universidade Lusófona. E para já gostaria muito de agradecer o amável convite para este 8º Congresso Internacional de Investigadores da Audiovisual, que pela primeira vez, segundo sei, se realiza em Lisboa, de 24 a 25 de junho. Penso que as 7 anteriores edições deste congresso tiveram lugar em Espanha. E, portanto, é uma boa notícia termos este congresso em Lisboa e terei todo o gosto em exatamente falar nesta prioridade do setor cultural e criativo no âmbito da ciência, da tecnologia e da inovação. E também irei falar num relatório recente que fui relatora do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que mais uma vez, até aqui, o Instituto já existia, não é? Portanto, esta é a nova fase com mais 7 anos, e organiza-se por áreas em que nós chamamos KICs, Knowledge Innovation Communities, comunidades de inovação e conhecimento. Eram todas elas muito tecnológicas, havia uma na área do digital, na energia, alterações climáticas, transportes, matérias-primas, e conseguimos que há 2 novas áreas neste período de 7 anos, que começou este ano, e uma das áreas que conseguimos foi exatamente no Parlamento Europeu a área do setor cultural e criativo. Portanto, num instituto que é um instituto de tecnologia, não é? E, portanto, em linha com o que eu disse anteriormente, que faz parte do mesmo ecossistema, a cultura e o setor criativo. Orgulho muito destes resultados, eu acho que são resultados que são transformadores do setor. Esta ligação é uma ligação muito virtuosa à tecnologia e à inovação e à ciência, congressos como estes serão importantíssimos para discutir todas estas novas tendências e feitos numa universidade que também tem a ciência e o ensino superior e a inovação como grande prioridade. O discutir toda a parte da audiovisual, da cultura, dos setores criativos é muito importante, porque é, na verdade, o ecossistema ideal para se discutir estes assuntos. Portanto, é com muito gosto que irei expor estas minhas ideias de como devemos fazer este casamento entre a ciência, a inovação, a tecnologia, a cultura, e como é que vamos olhar para o futuro, e na esperança que os próximos anos sejam muito melhores para este setor do que foi este último ano.